Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O que é mais valioso no céu? Irmãos e irmãs, primeiro precisamos entender o valor da nossa fé. Somente então podemos ter uma fé maior e mais forte que serve de exemplo aos outros. Ao contrário, se não entendermos o valor da nossa vida de fé, apenas copiaremos as ações dos outros. Fazendo assim, a nossa fé nunca terá um bom resultado. Eu lembro de contar essa história para vocês antes. Na animação O Príncipe do Egito, há uma citação que se destaca. Não pense em ouro no deserto. Busque água para beber. E o pastor é para a ovelha o que o rei não pode ser. Aqui mostra o que é mais valioso. Quanto à posição social, a posição de um rei não é maior e mais valiosa do que as outras? Sim, é muito maior. Porém, para uma ovelha perdida, um pastor que pode guiá-la no caminho é mais valioso do que um rei poderoso. Quando consideramos o que faz algo ser valioso, devemos levar em consideração que o seu valor pode mudar segundo o ambiente. Além disso, o que é mais valioso no deserto e o que é valioso em um ambiente confortável e seguro é diferente de um para o outro. Enquanto vivemos na Terra, as pessoas colocam muito valor nas coisas como ouro, poder e fama, e vão atrás dessas coisas. Porém, o que elas consideram como valioso não mudaria quando elas entrarem no reino dos céus? Recentemente, uma situação surgiu entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O conflito não foi tão intenso que eles estavam prontos para lançar mísseis e atacar um ao outro? Nessa situação, qual seria a coisa mais valiosa se uma guerra começasse? Se uma nação for para a guerra, o dinheiro se torna nada além de um papel sem valor. As pessoas começam a comprar metais preciosos como o ouro. O preço do ouro sobe rapidamente. Embora as pessoas considerem o ouro como algo valioso, de acordo com o livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 18, Deus disse: nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Há uma grande diferença entre o que as pessoas consideram valioso na terra e o que é valioso no céu. Um homem rico morreu e ficou diante de Deus no dia do julgamento. Usando suas economias, ele comprou muito ouro e quis levar com ele para o céu. Então, ele implorou para Deus: eu trabalhei duro toda a minha vida e deixei muito ouro na terra. Por favor, me permita trazê-lo para o céu. Já que o homem pediu muito ansiosamente, Deus concedeu o seu pedido. Com toda a sua força, o homem trouxe ao céu todo o ouro que ele reuniu. Mas o que ele encontrou quando ele chegou? As ruas no céu eram pavimentadas de puro ouro. No céu, o ouro não é nada além de um pedaço de pedra usado para pavimentar as ruas. Mas ele gastou toda a sua vida por algo que não tinha valor. Ouro era algo tão comum no céu que até as ruas estavam cobertas com ele. Por isso, ele se arrependeu de ter dedicado a sua vida e a juventude em algo sem valor. Como podemos ver, o que é valioso na terra é diferente do que é valioso no céu. A Bíblia não diz que o nosso tempo na terra é temporário? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. É assim que a Bíblia descreve a duração da vida humana. Vejamos na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Isso significa que todos enfrentarão a morte. Até morrerem, as pessoas agem como se fossem viver para sempre na terra. Esse é o problema. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, o que eles enfrentarão? O juízo. Depois do julgamento, não podemos evitar de ir para um desses dois lugares, céu ou inferno.
Para irmos ao céu, precisamos fazer o que é valioso enquanto ainda estamos na terra. Na Bíblia, está escrito que todos morrerão e enfrentarão o julgamento em algum momento. Para nos salvar do julgamento do inferno, Deus veio a esta terra. Deus não veio uma segunda vez para nos redimir dos pecados e nos levar ao céu? No deserto, a água é mais valiosa que o ouro. Para uma ovelha perdida, um pastor é mais valioso que um rei. As pessoas valorizam coisas diferentes dependendo de suas situações. No lugar de focar no que é considerado valioso durante essa vida temporária na Terra, vamos buscar o que realmente é valioso e eterno e que podem nos guiar ao céu. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Apenas o que permanecerá para sempre? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, flores, erva e glória são mencionadas. Porém, todas essas coisas vão murchar e desaparecer. Mas e a palavra de Deus? Ela permanecerá eternamente. Alguns dizem, até aqueles que não acreditam em Deus vivem bem, vivendo em abundância, com grande autoridade. Mas a glória deles dura por um momento, um piscar de olhos. No eterno reino, onde viveremos, essas coisas não são consideradas valiosas. Imagine um homem tentando atravessar o deserto com o que ele considera valioso, um pedaço de ouro. Porém, e se na metade da jornada ele não tiver o que comer e o que beber? O que um pedaço de ouro pode fazer para ele nesse momento? Nesse caso, um gole de água seria mais valioso do que um pesado pedaço de ouro. Através da primeira epístola de Pedro, devemos entender corretamente o que é mais valioso e o que é considerado precioso no céu. Através da Bíblia, Deus nos desperta para entender como o céu realmente é valioso, para que possamos nos preparar para viver no eterno reino dos céus. Já que a glória deste mundo é como a erva e as flores, devemos nos agarrar à palavra de Deus. Agora vamos entender como a palavra de Deus é poderosa através do livro dos Números, capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O pão vil se refere ao maná, a comida que Deus fez chover do céu por 40 anos. No começo, eles acharam que era um milagre incrível. No meio do deserto, não tinha comida. Mas Deus fez chover comida por 40 anos. Foi milagroso e os israelitas ficaram surpresos. Não era uma pequena quantidade. Era o suficiente para alimentar mais de 3 milhões de pessoas. No começo, o maná era muito precioso e doce para eles, e eles diziam que tinha gosto de bolo de mel. Porém, logo depois, no livro dos Números, capítulo 21, eles o chamaram de pão vil. Isso porque eles comeram todos os dias por 40 anos. Versículo 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes.
Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui podemos encontrar uma importante lição. Enquanto viajavam no deserto por 40 anos, muitos israelitas morreram sendo mordidos por serpentes abrasadoras. Eles suplicaram a Moisés: pecamos e agora essa calamidade veio sobre nós. Ore para que Deus nos salve. Deus teve misericórdia deles e deu essa ordem a Moisés: faça uma serpente e ponha sobre uma haste. Quem for mordido, se olhar para ela, eu abrirei o caminho para que ele viva. Moisés entregou a palavra de Deus exatamente da forma como Deus disse. Precisamos prestar atenção nessa cena, que aconteceu durante a jornada dos israelitas de 40 anos no deserto. Havia dois grupos de pessoas. Um grupo valorizava apenas o que era visível, dizendo: a serpente de bronze nos salvou. Porém, na realidade, a serpente de bronze não tinha poder para curar ninguém. A serpente, literalmente, era apenas uma serpente feita de pedaços de bronze. Ela não podia afetar a vida das pessoas de forma alguma. O que salvou os israelitas foi a palavra de Deus. Todo mordido que a mirar, viverá. No entanto, os israelitas negligenciaram a palavra de Deus e começaram a adorar a serpente de bronze como sendo o seu Deus. Vamos continuar com o segundo livro dos Reis, capítulo 18. Quando estudarmos sobre o que aconteceu na história, encontraremos uma resposta para a pergunta: qual é a coisa mais valiosa no reino dos céus? Capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O que os israelitas fizeram? Queimar incenso significa que eles ofereceram sacrifícios. Em outras palavras, eles estavam adorando a serpente de bronze como um deus. O que Ezequias fez? Fez em pedaços e lhe chamavam Neustã. Até a época dos reis de Israel, 800 anos depois de Moisés fazer a serpente de bronze, os israelitas continuaram adorando a serpente de bronze até aquele tempo. Já que Deus é espírito, ele é invisível. Porém, quando eles olhavam para a serpente de bronze, suas feridas das mordidas eram saradas e o veneno era neutralizado. Os israelitas pensaram: a serpente de bronze é realmente poderosa, e começaram a adorá-la como sendo o seu Deus. Aqui, o problema é que eles tomaram a palavra de Deus levianamente quando ele disse: todo mordido que a mirar viverá. Não era a serpente de bronze que abriu o caminho da vida a eles, e sim a palavra de Deus. Devemos obedecer e viver exatamente de acordo com as palavras dadas por Deus a nós. Essa não é a maneira correta e sábia de viver a nossa vida na Terra? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Deste livro significa a Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, ou seja, se alguém acrescentar qualquer coisa à Bíblia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Já que fazer o que está escrito na Bíblia tem um grande valor,
Deus nos disse para não acrescentar e nem tirar algo dela de acordo com a nossa própria vontade. Devemos crer que o que Deus disse ou profetizou é verdade. Assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus que sabe o fim desde o princípio, abriu o caminho para guiar a humanidade à salvação. É por isso que a humanidade deve entender corretamente o seu valor e viver uma vida de obediência às palavras de Deus. Podemos entrar no reino do céu somente quando fizermos isso. Não é isso que Deus está tentando nos ensinar? Vamos ver o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o que Deus fará? O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, no mundo as pessoas consideram quem como importante? Seria alguém que se graduou na Universidade de Harvard? Ou alguém que se graduou na Universidade de Oxford? Já que as pessoas do mundo valorizam essas coisas, elas acreditam que a pessoa mais importante viria de lugares como esses. Porém, nem Jesus ou o apóstolo Pedro vieram desses lugares. Está escrito que aqueles que serão exaltados sobre todas as nações são aqueles que obedecem a Deus e rigorosamente seguem todos os seus mandamentos. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Já que a palavra de Deus tem grande autoridade e tem um incrível poder milagroso, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Quando obedecermos à palavra de Deus, seremos exaltados sobre todas as nações. Aqueles que creem absolutamente nesse ensinamento e obedecem, conhecem o valor da palavra de Deus. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Na Bíblia está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Um dos 10 mandamentos diz: não adorarás ídolos. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, acreditavam em Deus. Eles foram levados diante do rei, já que eles não adoraram a estátua que ele tinha levantado. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos
E, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei deu outra chance a eles, porque ele tinha grande consideração por eles. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Eles não precisavam se defender. O valor do que Deus pode nos oferecer é incomparável com o que qualquer rei possa nos oferecer nesta terra. Pergunte a si mesmo se devemos seguir a ordem de Deus ou a ordem do rei. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Uma fornalha era usada para derreter metais como o ferro. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. A estes 3 homens, as palavras de Deus, que é o Rei dos Reis, eram mais importantes e valiosas do que qualquer outra coisa. Não importa o quanto tentemos estender a nossa vida temporária na Terra, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. Os dias da nossa vida na Terra são poucos, passam num piscar de olhos. Eles entenderam o princípio da vida e valorizaram as coisas do céu, dizendo: nós absolutamente não podemos fazer o que Deus nos ordenou não fazer. O rei tentou convencê-los do contrário. Mas já que eles não mudaram de ideia, ele os lançou na fornalha ardente. Os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram mortos pelas chamas. Mas os 3 homens não foram feridos pelas chamas e nenhum fio de cabelo ficou chamuscado. O mais importante para se notar é que os 3 homens entenderam o valor do reino dos céus. O que eles mais valorizaram? As palavras de Deus. Eles sempre prestaram atenção ao que Deus disse. Como resultado, eles foram respeitados pelos outros oficiais e até tornaram oficiais de alto escalão na Babilônia. É extremamente raro que um rei nomeasse os seus cativos como seus oficiais. Assim como todos os antepassados da fé não balançaram diante desta situação, tenho certeza que nós faríamos o mesmo. Desde o Gênesis ao Apocalipse, podemos encontrar vários registros daqueles que permaneceram ao lado de Deus em toda e qualquer circunstância. Deus nos ensinou a obedecer e seguir as palavras de Deus. Devemos guardar o sábado e a Páscoa, enquanto vivemos nesta terra. Aqueles que são guiados pela palavra serão exaltados acima de todas as nações. Depois de guiar todas as nações ao caminho da salvação, eles não brilharão para sempre como estrelas no eterno céu? Vamos ver outro versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento.
Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Está escrito discípulos aqui, mas no Evangelho de João, capítulo 12, podemos ver que foi Judas Iscariotes que pensou que o perfume estava sendo desperdiçado. Capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Aqui temos duas figuras distintas, Maria e Judas Iscariotes. Maria sabia muito bem que Jesus Cristo era o Deus que havia vindo à Terra para salvar a humanidade. A sua irmã Marta também sabia disso muito bem. É por isso que Jesus se agradava e amava a casa de Maria. Naquela época, um denário era dado por um dia de trabalho. Já que o preço do perfume era 300 denários, ele valia 1 ano de salário. Quando Maria derramou esse perfume nos pés de Jesus, Judas Iscariotes achou um desperdício e pensou consigo: se calcularmos o preço do perfume, ele vale muito dinheiro. Judas Iscariotes valorizava muito o perfume pensando em seu valor monetário. Por outro lado, Maria derramou o perfume, considerando que o seu valor era nada em comparação a Jesus Cristo. Quando fazemos algo, devemos sempre nos perguntar: estou fazendo isso pensando no valor do céu? Ou estou apenas pensando na glória desse mundo? Devemos ser aqueles que sempre pensam a respeito do valor do céu. Então, o que é mais valioso no céu? Se fôssemos resumir todos os ensinamentos da Bíblia, é sobre obedecer e viver de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a Bíblia e os profetas, essa é a melhor maneira de acumular as bênçãos no céu. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Se você cuidadosamente guardar todos os seus mandamentos, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. A glória dessa terra é temporária e logo irá desaparecer. Mas e a glória do céu? Durará eternamente. Irmãos e irmãs em Sião, vamos sempre refletir a respeito do que é considerado como valioso na terra e do que é considerado como valioso no céu. E entendamos corretamente o porquê devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Eu sinceramente espero que vocês deem mais glória, graça e honra a Deus nesse abençoado dia. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.